Fala minha gente, tudo certo? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos chegando aí. Você sabe onde é, aqui no nosso canal LA Esportes. Eu já te convido de antemão, se tu não é inscrito, te inscreve no canal rapidinho, ativa lá o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha, claro, deixa o teu comentário geral, beleza? Vamos lá então, isso porque eu sou o Luiz Eduardo, estou aqui na LA Esportes para falar de Corinthians e Botafogo. Botafogo e Corinthians, jogo válido pelo Brasileirão, beleza? Vamos lá então para falar que o Corinthians venceu e venceu pelo placar de 1-0, o gol dele, Gustavo Mosquito, beleza? Tá numa fase impressionante o Mosquito, não é mesmo? Vamos lá então, isso porque o Corinthians manteve a vantagem em relação a desvantagem, na verdade, em relação ao Palmeiras de 4 pontos, beleza? Embora o Verdão também tenha vencido na rodada, o Timão também venceu e manteve lá a vantagem, lembrando que daqui a 2 rodadas haverá simplesmente um derby na Neoquímica Arena, lembrando, esse jogo, o derby é um jogo à parte, né, galera? Mas, ainda mais valendo liderança do Brasileirão, quem sabe, com certeza vai ser um jogo à parte e muito interessante de se ver, beleza? Mas vamos falar sobre esse confronto diante do Botafogo. Isso porque o Corinthians sofreu mais do que o necessário, é bem verdade. E se a gente for pegar esse panorama para o confronto diante do Flamengo logo mais pela Libertadores, não dá para aceitar, tá? Até porque a qualidade do Botafogo, com todo respeito, a equipe do técnico Luiz Castro não tem como comparar a do rubro-negro carioca nesse momento, pelo menos. A gente pode dizer que ainda essa partida poderia ter sido muito mais tranquila se não fosse os inúmeros erros na cara do gol, as inúmeras chances claras criadas, desperdiçadas, né? Criadas e desperdiçadas pela equipe do Vitor Pereira. Isso precisa ser corrigido urgentemente para a partida de logo mais pela competição continental, no caso a Libertadores, tá? E ainda a gente pode dizer dos destaques individuais da equipe corintiana, tá? E a gente fala, por exemplo, do Bruno Mendes, que mais uma vez teve uma grande atuação, beleza? Como está crescendo o Bruno Mendes, como voltou bem do Internacional, fez muito bem esse empréstimo dele para a equipe gaúcha. Falamos também sobre o Gustavo Mosquito, que se coloca sem dúvidas como um candidato postulante a uma vaga na equipe titular, beleza? Fez um golaço diante da equipe do Botafogo, é um cara que sem dúvidas tem muita intensidade, faz uma excelente recomposição, beleza? É um cara muito interessante e diga-se de passagem, é um jogador assim que não é tão falado pela imprensa, beleza? Não é tão badalado como a gente diz, mas sem dúvidas ele chega e resolve, beleza? Like para a atuação do Mosquito. Falaremos também sobre Fausto Vera, beleza? Esse jogador que jogou pela primeira vez como titular, já havia estreado diante da equipe do Atlético Goianiense e fez um bom jogo. Like também para a atuação de Fausto Vera. Lembrando que ele foi o jogador com o maior número de finalizações do Corinthians na partida. Lembrando, no caso, que ele foi um jogador que não teve medo de arriscar, né? Isso é bem interessante da gente notar. Principalmente se a gente for perceber que o Corinthians tem um problema, um déficit no quesito finalizações, chances criadas. E esse ponto é muito importante com relação a esse jogador argentino. Ele não teve medo de arriscar e principalmente demonstrou muita raça, muita vontade, o que é claro, um pré-requisito para jogar na equipe, né, no Alvinegro Paulista, no caso, o Corinthians. Temos que falar também do Cássio, isso porque ele foi homenageado, chegou à marca de 603 jogos com o manto corintiano e no caso se torna o goleiro, né, isoladamente o goleiro com o maior número de jogos na história do Corinthians. O Vitor Pereira ainda promoveu, né, alguns jogadores poupados, tá? E a gente está falando do Yuri Alberto, do William, do Maicon, do Queiroz, beleza? Fagner. Lembrando que esses jogadores, obviamente, foram poupados visando o próximo compromisso diante do Flamengo, em que já a gente vai detalhar, tá? A gente vai falar também sobre a dupla de zaga titular do Corinthians. Bruno Mendes e Balbuena mais uma vez protagonizaram uma grande partida e, sem dúvidas, eles se colocam como candidatos para os principais compromissos na temporada. E aí a gente já vai defender aqui no canal que esses jogadores, eu falei inclusive a possibilidade do Bruno Mendes disputar a posição com o Gil, mas hoje, sem dúvida, se a gente pegar a amostragem das últimas atuações dessa dupla de zaga, Bruno Mendes e Balbuena, eles devem ser os titulares diante da equipe do Flamengo, tá? A gente não sabe se essa tendência vai se confirmar, mas sem dúvidas, se a gente for analisar no quesito atuações, Bruno Mendes e Balbuena estão bem acima hoje de Gil e Raul Gustavo, tá? A gente tem que falar também sobre o rodízio do Vitor Pereira. E aí a gente fala, por exemplo, em relação ao Fábio Santos. A gente sabe que esse jogador é muito importante para a Libertadores. E ele jogou nessa partida diante do Botafogo os 90 minutos. A gente sabe que o Fábio Santos já não é mais um garoto, não tem a vitalidade e a recuperação muscular de um jovem. Mas a gente pode dizer que será que o Vitor Pereira vai mesmo optar pelo Lucas Piton contra o Flamengo? Um jogo
com o nível de exigência que é o Flamengo, da fase que vive o Flamengo de Dorival Júnior, né? Então realmente vai também ficar essa dúvida. Com relação também a Adson, será que ele vai ser titular no confronto logo mais pela Libertadores? Isso porque ele também foi poupado, né? Ficou no banco de reservas, diferentemente do Roger Guedes, que acabou jogando, atuando aí uma grande parte do jogo, saiu na segunda etapa, e aí fica essa questão, será que vai jogar Yuri Alberto ou Roger Guedes? Essas dúvidas, claro, a gente vai tirando ao longo que a data da partida, né, vai se aproximando, beleza? A gente tem que falar também sobre a questão dos dois tempos, especificamente, né? No primeiro tempo, o Botafogo trabalhando muito bem a posse da bola, né? Uma equipe muito bem organizada, mas que tem muitos déficits, principalmente no quesito criação. E aí, foi aquela famosa posse de bola sem sentido. Tocava para o lado, recuava. Tocava para o lado, recuava. E o Corinthians, a seu estilo, teve até um início de jogo não tão bacana, sem criar tantas grandes chances, sem aquele ímpeto, né, que se espera na Neoquímica Arena. Mas a partir do momento que passou a jogar mais pelo lado do Gustavo Mosquito, que é justamente o lado direito, aí sim a equipe do Vitor Pereira construiu as suas principais chances e, inclusive, numa delas saiu o golaço do Mosquito, que tem, claro, essa característica, né, do X1 muito forte, limpou para o pé esquerdo, passando por dois marcadores, inclusive deixando um deles no chão, e fez um belo gol, um golaço do Mosquito, que, como eu já falei, se credencia a ser titular da equipe do Vitor Pereira, não só como foi no jogo de hoje, mas para os próximos compromissos, né, que a equipe corintiana vai ter pela frente. E eu já estou me referindo ao confronto contra o Flamengo, tá? Em relação à segunda etapa, tá? O Corinthians, inclusive, depois do gol no primeiro tempo, melhorou significativamente, construiu chances, mas sem, obviamente, né, conseguir balançar as redes, haja visto que o placar se manteve no 1-0. Se a gente passar para a segunda etapa, a gente pode resumir esse segundo tempo em dois aspectos. Primeiro, um festival de gols perdidos no Corinthians e, por segundo, um sufoco no final do jogo. Isso porque, com relação ao primeiro aspecto que eu citei, o festival de gols perdidos, Mosquito desperdiçou chance, Adson desperdiçou chance, beleza? Então, o Corinthians poderia ter, no mínimo, feito aí 3-0 e ter tranquilizado o jogo, né? Ter ali trabalhado um pouco mais da posse de bola, mas não foi o que aconteceu. E esse erro, esse problema de não matar o jogo, não pode acontecer, né? Nem de perto, nem em sonho, na partida de logo mais pela terça-feira. Isso porque, como a gente mais uma vez não cansa de ressaltar, a diferença da qualidade do Flamengo hoje para o Botafogo não tem como comparar, né? E a gente vai falar também que algumas mudanças foram feitas, né? Entraram, por exemplo, Yuri Alberto, Maicon, Duqueiroz, William, e o Timão teve, inclusive, uma queda de produção. E foi nesse momento da queda de produção, em que a intensidade já não era mais a mesma, que o Botafogo, no caso, criou suas oportunidades de gol. E o Corinthians, mais uma vez, precisou ser salvo por ele. Cássio, né? Que, além de homenageado, protagonizou mais uma baita partida, tá? A gente também pode falar Roger Guedes saindo ovacionado, beleza? Muito participativo. Embora não tenha deixado seu gol, ele foi muito importante. Boa atuação também do camisa 9 do Timão, tá? E o Botafogo promoveu, no caso, a pressão nos minutos finais, precisando, né, o Corinthians ser salvo pelo Cássio. E detalhe, é aquela frase, né? Se não é sofrido, não é Corinthians, mas, né, se possível for, não sofrer tanto. Tem esse detalhe. E esses dois pontos que a gente ressaltou, o fato da pressão que o Corinthians vem sofrendo e ainda a pressão que eu me refiro é a questão das inúmeras oportunidades cedidas ao adversário no final do jogo. E ainda esse aspecto de não matar logo o jogo ao desperdiçar muitas oportunidades são pontos que o Vitor Pereira precisa corrigir com urgência. Ainda mais uma competição mata-mata como é a Libertadores, em que não dá margem, né, para bobeiras, porque são 180 minutos, uma verdadeira decisão. E como a torcida do Corinthians falou na Neoquímica Arena, é guerra, terça-feira é guerra. Inclusive, por falar em terça-feira é guerra, o próximo compromisso do Corinthians contra o Flamengo na Neoquímica Arena na terça-feira, 9h30 da noite, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Um confronto com certeza de muita expectativa e que do outro lado tem uma equipe, obviamente, multicampeã, uma equipe que merece muito respeito e é um clássico, né, das duas maiores torcidas do futebol brasileiro, beleza? Então a gente analisa esse jogo do Corinthians na vitória diante do Botafogo e, claro, já faz essa projeção para o confronto diante do Flamengo. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha com os teus amigos, deixa o like nesse vídeo, beleza? Te inscreve no nosso canal aqui, LA Esportes, e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente traz aqui no canal, beleza? Eu sou o Luiz Eduardo e deixo aqui o meu grande abraço e grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Esportes. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!